A paz do Senhor Jesus! Fique à vontade. Quero começar hoje te dando a paz do Senhor Jesus. A paz que excede o entendimento humano. Aquela que o mundo não compreende e nem pode ter acesso. Por quê? Porque não é por meio de dinheiro, não é pelo aquilo que fazemos, mas é por quem habita em nós e nos garante essa paz. A paz que excede o meu e o seu entendimento, porque muitas das vezes a gente tá numa tribulação daquela que fica bem melhor. É uma paz que cara, você tá naquele tempo. Olha só, tempo de aflição, tempo de má revolta, tempo que tá tudo dando errado, tempo que você fala assim, misericórdia, o que tá acontecendo? Que vento é esse que eu enfiei? Que terremoto é esse? O que tá acontecendo? Mas quando você para observar, você tem paz. Essa é a paz de Jesus. Ela tira do nosso... A gente não consegue compreender. Nós somos limitados. Tu já viu quanta gente às vezes acha que sabe alguma coisa, que é alguma coisa, e no fundo a gente vê que a gente é totalmente limitado? A gente é tão pequeno diante da grandeza do nosso Deus, diante da grandeza do nosso Pai. E por que brigamos tanto, questionamos tanto, se sabemos, somos tão falhos? Mas essa paz que eu quero te dar hoje, eu não posso, mas o meu Pai pode. Então que Ele te conceda a paz que excede o entendimento humano, ainda que talvez Ele olhe para a sua situação e fale, ainda não está no tempo de eu tirá-la daí. Tirar você daí, porque você ainda precisa talvez aprender, amadurecer, não sei o motivo. Algo precisa ainda precisa ainda vir acontecer para que você saia desse cenário. Talvez não seja o tempo do milagre, seja o tempo do processo. Não vou falar sobre isso hoje. Fica para um próximo tempo. Mas, em tudo, que essa paz te alcance. Que Ele te conceda essa paz. Que Ele conceda a alegria em meia dor. É possível, Verônica. Com Jesus tudo é possível. No dia do luto você consegue sorrir. No dia da opressão, você consegue se sentir leve. Com Ele tudo podemos. Só que hoje eu quero te dar uma chave, um segredo. Você quer ser bem-sucedido? Bem-sucedida? Você quer ter sucesso? Falar isso assim, né? Num tempo que todo mundo quer ser, todo mundo quer status. Ah, com certeza muitos querem ser bem-sucedido. Mas eu vou te dar uma dica. Como ser bem-sucedido. Principalmente dentro do querer e da vontade do Senhor Jesus. A gente sempre se submete àquilo que é bom, agradável e perfeito para nós, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus, ele às vezes nos dá algumas missões e ele é tão perfeito que além dele te dar a missão, ele te dá o que você precisa fazer para ser bem-sucedido. Se você fizer, será bem-sucedido. E na nossa caminhada com Deus, na nossa intimidade, no nosso relacionamento, se você quer ser bem-sucedido, tem um segredo. E o segredo só depende de você colocar em prática. Vamos ler o que o Senhor disse para Josué? Quando ele vai, Moisés morre. Ele chama Josué e fala, Josué, você vai conquistar a terra. E ele vai. E ele chama Josué para uma conversa. A primeira coisa é, seja forte e corajoso. E eu quero te dizer isso para você hoje. Você vai precisar ser forte e corajoso. Você vai precisar de força e coragem para viver o Evangelho de Cristo. Para viver aquilo que o Senhor tem te chamado. Para viver os planos e projetos deles, não o seu. Talvez você está deixando força e coragem para viver os seus projetos. Então você está ficando frustrado. A frustração tem te alcançado diariamente. Mas se você colocar a sua força e a sua coragem para fazer, exercer aquilo que Deus chamou, aquilo que Ele espera de você, não tem como dar errado. Josué capítulo 1, versículo, eu vou ler dos 7 ao 9. Diz assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, nem para a direita nem para a esquerda.
mas que conduza no caminho correto. Se não apartar da tua boca o livro desta lei, antes meditar nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tiago vai dizendo, conhecer a palavra e não praticá-la é em vão, não surte efeito, não tem efeito nem na sua vida e nem vai impactar quem está ao seu redor. Mas o ponto principal que eu quero falar hoje é sobre talvez a sua preguiça. Até mesmo espiritual, não sei, falta de hábito, batalha, né? Porque a carne não quer se alimentar, a falta da leitura da palavra. Eu vou me esforçar para praticar aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu ouço falar nos púlpitos, aquilo que eu ouço falar na internet, aquilo que eu ouço do outro, ou aquilo que eu ouço da palavra do Senhor. Aquilo que Jesus, né, ali Deus, deixou como inspiração para o homem para que escrevesse. E que eu e você viéssemos nos alimentar, ser o nosso manual de vida. Ser aquilo que vai regir a nossa vida. E aí? Você tem, mas eu não consigo, eu não gosto de ler. Eu também não gostava de ler. Eu até lia muito quando criança, livrinho de historinha da princesa e tudo mais. Mas eu posso dizer que você que nunca leu nenhum livro, nunca gostou de ler, nem sequer um livro de 3 páginas, você é capaz de passar a amar a leitura. Você não precisa gostar da leitura para ela se tornar um hábito, uma prática, para se tornar algo prazeroso. Tudo que se torna um hábito, que se torna algo bom para mim e para você, é algo que você vem praticando e no começo foi difícil. Deixa eu te contar meu testemunho. Eu trabalhava numa padaria quando me converti. Só que eu queria conhecer Deus. Realmente, quando eu me converti, eu queria conhecer o meu Deus. Eu queria conhecer o meu Pai, eu queria me relacionar com Ele, eu queria entender, eu queria saber para não errar com Ele. O que Ele gostava e o que Ele não gostava. Eu queria conhecer a palavra dele. Não só de ouvir as pessoas pregando, mas eu queria conhecer. Então eu comecei a ler a Bíblia. Então eu troquei o horário que eu tinha, que era o horário que eu parava para assistir TV, que o Espírito Santo, sem eu saber que era ele, já tinha ministrado no meu coração, que ali estava entrando algo que estava me alimentando de uma forma errada, então eu parei de assistir e eu pegava a Bíblia para ler. Eu trabalhava na padaria, eu acordava às 5 horas da manhã. E quando dava lá umas 10h30, 11 horas, a padaria já estava tranquila, já estava tudo limpo, já tudo preparado para mais atender quem chegasse ali, que seriam poucas pessoas, até o horário de eu ir embora, que era 1h da tarde. Eu pegava a Bíblia para ler. Só que você pensa, você tá desde as 5, agitada, correndo. E você para. Eu tinha um bebê, eu tinha um filho de 1 ano e pouco. Você tá cansada. Mas eu pegava a Bíblia para ler. Eu já deixei a Bíblia cair. Porque o que eu fazia? Botava ela ali, levantava, lavava o rosto e voltava para tentar de novo. Todo o tempo que eu tava, né, eu tinha uma filha de 9 anos e um de 1 ano e meio quando eu me converti. Botava ele para dormir. O que eu fazia? Não vou dormir. Esse tempo eu vou ler a Bíblia. E foi realmente esforço. Foi um esforço que eu tive que colocar para criar um hábito. No começo eu não entendia o que estava escrito. No começo eu simplesmente ficava cansada. Era pesado. Mas o meu desejo de conhecer o meu Deus me fez me esforçar para aprender a palavra. Tirava as dúvidas na EBD com o meu pastor. Então assim, eu e você precisamos entender que aquilo que queremos conquistar em Deus precisa de esforço e coragem. Então eu me esforcei, eu tive coragem para aprender a palavra, para ler a palavra. Eu não vou nem dizer, porque o primeiro momento não foi para aprender, foi para ler, ter o contato, o conhecimento. Porque Deus falou assim para Moisés, para Josué, fica na lei que eu dei pro meu servo Moisés. Não se desvia, né, da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Como que você e eu não vamos desviar da palavra do Senhor, daquilo que Ele deixou para nós? Jesus deixou lá no Sermão do Monte como vivermos nessa terra. Como que agrada a Ele. A palavra dele
reflete quem Ele é e o que Ele espera de nós e o que o reino dele nos oferece. E como nós, como cidadãos do reino dele, devemos nos comportar. Mas se eu não conheço a palavra, eu vou me desviar para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Eu vou me perder. Eu vou me perder no caminho. Agora, se eu conheço a palavra, aí vai vir um esforço para não me desviar para a direita nem para a esquerda, para fazer o certo. Aí eu vou me esforçar para praticar a palavra. E ele ainda reforça. Nela medita de dia e de noite. Josué, você vai guerrear, você vai conquistar terras, você vai conduzir um povo. Mas você só vai ser bem sucedido se você meditar, mesmo tão atarefado em tantas coisas, com uma demanda muito grande de um povo que ele não pegou um povo fácil para liderar. Você tem que meditar na palavra. Porque você só vai ser bem sucedido se você meditar na palavra de dia e de noite. Você tem feito isso? Você lê e simplesmente ouve a vida? Ou você está vivendo a vida e trazendo uma memória aquilo que você leu, meditando naquilo que você leu, tentando aplicar no seu dia aquilo que você aprendeu, aquilo que você leu, aquilo que você, o pouco que você entendeu. Como que tem sido? Porque, ó, esforça-te para quê? Ler, praticar, meditar de dia e de noite. É viver o caminho. É entender que você tem que ter bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque tem dia que você vai estar desanimado. Tem dia que a demanda vai ser pesada. Tem dia que seu dia vai ser corrido. Tem dia que você não quer. Mas quer ser bem-sucedido? Bem-sucedida em qualquer área da sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é auxílio para todas as áreas da nossa vida. Quer ser bem-sucedido? Medita na lei, de dia e de noite. Medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Esforça-te. Esforça-te para praticá-la. Esforça-te para colocar em prática. Por quê? Porque tem coisa que você vai ler, que você vai entender, que a sua carne não quer que você faça. Que as pessoas do seu redor não vão entender que você faça. Mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ser forte e corajosa para praticar. Mas porque todas as áreas, né? A palavra do Senhor pega todas as áreas. Vai precisar mais de força e coragem do que praticar a palavra do Senhor. Nós estamos num mundo caído, ao qual a carne está gritando, as pessoas cada vez mais, a iniquidade, né? O pecado deliberado. Eu escolho pecar, eu entendo, mas eu quero pecar. Eu sou dono da minha vida, dono do meu corpo, das minhas escolhas, sabendo que aqueles que fazem tudo que a carne quer é nada mais, nada menos do que escravo de si mesmo. Não é o Senhor da sua vida, é escravizado pela carne. Mas eles querem fazer, eles querem pecar. A tua carne grita de dia e de noite, peca. Grita, responde a palavra. A tua carne está agitada. E você tem que se esforçar para acalmar ela e submeter ela ao Espírito. Aí você tem que ser forte e corajoso, né? Não tem jeito. Tem que ter bom ânimo ainda. E falar, tô doutrinando. Tô doutrinando quem? A mim mesma. Tô doutrinando a minha carne. Eu quero ser bem sucedida na minha vida. Eu quero ser bem sucedida quando eu chegar lá no céu e falar pro Senhor, eu fiz um bom trabalho. Eu não, né? Nós fizemos um bom trabalho. Eu e o Senhor. Eu e o Espírito Santo. Eu me esforcei, o Senhor me encorajou. Eu coloquei em prática. Eu fiz a minha parte. Eu fui forte, fui corajosa. Eu tive bom ânimo. E o Senhor me ajuda. Porque Ele te garante a vitória meio. Josué teve vitória? Teve, quando foi obediente. Josué teve vitória quando o quê? Quando ele não se desviou. Nem para a direita, nem para a esquerda. Quando ele simplesmente se submeteu a todo o conhecimento que Moisés tinha deixado para ele. E você tem se submetido a todo o conhecimento? Verônica, eu não gosto de ler, já falei. Pode virar um hábito. Se você quiser virar um hábito. Se todos os dias você ler um pouquinho, vai virar um hábito. Separa um horário do seu dia para você ler. Faça isso sempre. Tem coisas que você não fazia antes e teve que entrar na sua rotina, você teve que se esforçar para virar rotina. E por que não a palavra do Senhor? Então eu quero deixar isso para você. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não negligencie algo que é tão importante, que é você ler e meditar na palavra do Senhor para você saber praticar. Você só vai saber andar no caminho que agrada ao Senhor se você conhecer a palavra dele. Então, eu vou te falar. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, esforça-te para ler, para criar o hábito da leitura e também para praticá-la.
E esse é o segredo. Essa é a chave para você ser bem-sucedido. Parece simples. É simples. Mas quando a gente vai pro campo espiritual para brigar, para obter isso, não vai ser tão fácil. Mas você consegue. Por isso que a gente tem que ser forte, corajoso. E é por isso que o Senhor disse que nos deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo é com você. Pede auxílio, ajuda ele. Mas não deixe de meditar na sua palavra. Não deixe de praticá-la. Vai para cima e seja bem sucedida. E essa palavra que eu queria deixar para você sobre, esse relacionamento que nós temos com Deus. Se temos um relacionamento fraco, frágil, que qualquer coisa nos faz errar o alvo, é porque não temos sido forte o suficiente, corajosos o suficiente para ler a palavra e praticá-la. E nós precisamos disso. Eu quero ver o seu sucesso. Fica com Deus e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.